Senhoras e senhores, e Deus no ar. Estamos iniciando mais um podcast. Trouxe aqui um convidado ilustre. Seja muito bem-vindo. Eu vou te chamar de Thiago Albieri, né? Porque é muito bom escutar o primeiro nome Thiago, então vou insistir, beleza? Tá certo, então. Seja bem-vindo, meu velho. Cara, é um prazer estar aqui contigo. Hoje a gente vai falar de um tema que nem todo mundo conhece. A gente ainda vai falar de inovação desse tema. Então, ou seja, é um tema que está no high top, né, Albieri? Ou seja, poucas pessoas entendem desse pedaço e a gente ainda vai falar da inovação e como que as empresas aplicam e trabalham em cima disso, certo? Certo, vamos lá. Então já vamos dar start. O que seria inovação em supply chain? Legal, então, Thiago. Então, é um tema que está bastante em pauta, né? Hoje em dia a gente está no mundo digital, a gente fala bastante das mudanças que ocorreram aí na pandemia, né? O pessoal está trabalhando aí agora com delivery, com entregas de uma forma diferente, né? Você faz uma compra em algumas plataformas e o produto está no outro dia na tua casa, né? Mas para isso tudo acontecer, né? Precisa de um processo bem organizado, né? Então, quando a gente trabalha com supply chain, a gente trabalha basicamente com 3 grandes fluxos, que é um fluxo de material, um fluxo financeiro, né, e um fluxo de informação. Sem esses 3 fluxos coordenados, né, você não consegue fazer com que uma empresa funcione, né? Então, o supply chain ele veio com fundamentos, né, para coordenar diferentes áreas que tinham, né, entre departamentos nas empresas, né, e fazer com que funcionasse isso de uma forma mais orquestrada, né, porque você tinha o que a gente chama antigamente de mapa do inferno, né, Mapa do porque inferno. você tinha a equipe de vendas querendo vender cada vez mais, né, e qualquer produto, a qualquer preço, né, você tinha a pessoa que cuidava de estoque, querendo servir, então, mas ela era muito responsável pelos indicadores de estoque, então ela queria um estoque cada vez menor. Então, como eu vou vender mais com estoque menor, né? E você tinha equipe de produção querendo produzir em lotes cada vez maiores, né? Porque aumenta a produtividade, você não fazer, por exemplo, um setup de uma máquina e tudo mais. Então, cada departamento tinha os seus indicadores e as suas vontades, né? Só que Então, cada um independente. Independente. Então, você tem que ter um pensamento sistêmico, né, Thiago, para que as coisas aconteçam, né? Hoje em dia, né, a gente vê bastante temas aí, né, como o tema de inovação, de digital, né, e jornada do cliente, que é muito importante, né, o CX, né, o Customer Experience. Mas quando a gente fala em Customer Experience, a gente não está falando só em plataformas, né? A gente está falando também a forma de servir esse cliente, né? Então, todo esse conhecimento, né, de supply chain para servir bem o cliente, ele fica envolvido, né, quando a gente fala de inovação, né? Então, hoje em dia, você para de falar em dias, em meses, e começa a falar em minutos, né? Então, você fez um pedido numa plataforma, no outro dia você quer ter entrega, né? Então, essa concorrência... Ou status, né, também, né? Sim. Um Amazon Prime, né? Você tem um serviço... Eu pensei no Amazon. um serviço melhor, né? E você acaba ganhando a preferência do seu cliente com esse supply chain, né? Então, além da gente identificar, né? Você precisa tratar isso numa base, né? E com base em conhecimentos mais sólidos ali para conseguir servir, né? Acho que essa parte importante de forma otimizada ali também, é claro, né? O seu cliente, né? Então, o supply chain, ele é o responsável para fazer com que isso realmente aconteça. E quando a gente fala nisso, de processo, eles conectando essas torres, né? Podemos até chamar assim, com cada área, enfim. Isso acontece de forma automática na sua percepção ou é muito manual ainda? Tá mais em processo do que em sistêmico, né? É engraçado isso, né? Porque
tem a questão do processo, né? E tem a questão da tecnologia também, né? Que eu acho que está dando uns avanços bem bacanas, a gente pode comentar bastante disso. Questão de indicadores, né? E eu acho que é importante, né? Você ter indicadores que façam sentido para a organização, para a estratégia da organização, né? Porque às vezes não é diminuir o custo de logística, mas é você conseguir ganhar mais cliente, né? Fazer o ciclo da abundância, né? Não da escassez, né? É você ter mais cliente atendendo melhor. Então, isso também tem um custo, né? Chega até engraçado, né? Ter esse pensamento, né? Porque normalmente enxuga tudo para aumentar aí o lucro, né? Então, antigamente a gente se falava muito no supply chain, pensando na questão de otimização de processo. Né? Então, a gente rodava muito otimizador, pensando em custo e tudo mais, né? Depois a gente já vai para uma outra linha que a gente fala em value chain. Até o termo supply chain, hoje em dia, ele já tem esse questionamento, né? Se é supply chain ou value chain, né? Entendi. Porque a gente começa a ver outros valores, né? O supply chain ele já trabalha com a cadeia, né? Ele já trabalha com o fornecedor, já trabalha com o cliente. O value chain ele tem uma percepção um pouco mais ampla, né? Do valor agregado que você tem, às vezes tendo mais custo mesmo, né? Mas trazendo um valor até mesmo para a comunidade, para o teu cliente, para você ser uma marca mais sustentável, para ter uma percepção, né, de valor mesmo, né, para as pessoas escolherem o seu produto, né? Você tem o mínimo requerido, né, que é entregar no tempo, né? Mas você também tem o que a gente chama de qualifiers ali para as pessoas quererem o seu produto, né? Que eu acho que é o grande diferencial hoje em dia, né? Então, e isso é uma coisa que é bastante importante, né? De mudança que a gente está tendo. E a gente tem um monte de ferramentas hoje, né? E pensando em inovação, e também no formato de pensar em inovação, que vem mudando também essa parte, né? Então, quando a gente pensa em inovação, ela não é só também ali mudança de cultura ou de processo, né, Albieri? Também precisa de ferramentas para deixar isso equilibrado, estável, sustentável. Sim, uma coisa interessante, né? A cultura, eu acho que ela é essencial, né, Thiago? Senão a gente não consegue fazer com que as coisas aconteçam, né? No fundo, o que muda são as pessoas, né? Faz as mudanças. E eu vejo muito assim, né? Quando você fala em digital, né, hoje em dia, né, que virou até um buzzword aí, todo mundo fala em digital, você tem etapas do que é digital, né? E uma das etapas é mudar um pouco o que você faz, né? Pensar em novas maneiras de fazer, né? Então, às vezes, você tem uma empresa que fornece um produto, ela começa a fornecer, na verdade, um serviço para aquele produto que ela tem, né? Entendi. Ou você tem uma empresa que muda completamente o que vende, né? Então, o formato e tal. Então, você tem uma empresa que vendia antes, não sei, Barça, né? E se ela continuar naquilo, não vai dar certo. Então, ela tem que fazer conteúdo, né? Então, e essa forma de fazer o serviço de uma maneira diferente, ela passa por essas etapas, né? Em como fazer esse serviço, né? E o supply chain, ele vem muito nesse projeto com uma inovação, né? E como Entendi. Mudar esse formato, né? Então, a gente fala muito também em economia compartilhada, né? Recurso compartilhado, né? E que também é um fluxo de informação diferente, então também passa muito para essa área de supply chain, né? Provisionamento que a gente tem também para projeto, né? Provisionamento de custo, isso também tem que estar relacionado, né, a essa parte, né? Então, é algo bem abrangente, né? E as tecnologias que tem hoje, né, Tiagão, elas são essenciais, né? Então, você vai falar em Big Data, você fala na parte de machine learning, né? Antigamente a gente ia fazer qualquer coisa dentro da empresa, você tinha aplicações mais fechadas, né? Existia uma dificuldade muito grande das integrações, em integrar as coisas, né? E hoje em dia não, né? Hoje em dia, dependendo
da aplicação que você faz, você consegue usar muitos dados, tirar insights, né? Testar, né? Então, se tem empresa hoje em dia que tem uma plataforma e quer mudar alguma coisa, ela vai testar meio que no seu cliente ali, fazer, né, alguns testes de hipótese para ver se realmente precisa fazer um investimento grande naquilo, né? Isso tudo faz todo um diferencial, né, hoje em dia, né? Uhum. A gente consegue interagir mais, né, com quem está à nossa volta, né? Quando a gente pensa nas empresas assim, qual que é a maior dor que a empresa passa quando ela começa a implementar inovação no supply chain? Tanto pode explorar desde aspectos de ferramenta, talvez até em nível de skill, né? De repente que eles não têm ou precisa treinar, enfim, não sei. Até mesmo de processo e cultura. Eu acho que a parte de processo e cultura é uma coisa que está mudando, né? E uma coisa engraçada, difícil, né? Quando a gente fala em inovação envolve risco. Né? Mas eu já ia chegar lá, você já adiantou. Envolve mudança de escopo, inovação. Você vai fazer vamos pensar que você vai fazer um modelo, né? Fazer um modelo de machine learning que você acredita que exista um comportamento ali para tirar insight. Tá. Só que muitas vezes não existe esse padrão, né? E pode ser que o seu processo não rolou, a gente vai ter que testar de uma outra forma, né? E você trabalhando numa empresa que só trabalha com ROI, fica difícil, né? Porque muitas vezes o ROI ele não é imediato no processo de inovação, né? E às vezes o fato de você errar, ele é importante, porque tirou aquela ideia que todo mundo tinha, né? Daquele conceito e tal, da cabeça. Então não era por ali mesmo, né? E muitas coisas que são assim, você tem um projeto de início, meio e fim, né? Ele tem um custo definido, ele tem uma entrega, e muitas vezes você pode jogar ele na gaveta depois. E acontece, muitas vezes em grandes empresas, você fazer um projeto gigantesco e depois não ser aquilo, né? É natural esse processo. E é natural o processo, muito, muito mais porque você faz esse processo, e leva um tempo para implementação muito grande, né? Então, e não pode ficar mudando muito também, né? E quando você trabalha com inovação, com projeto ágil, com entregas, né, que vão se construindo, né, e se adaptando e tudo mais, é difícil prever o fim, né? E a realidade é essa. É muito difícil você prever o custo, né, desse projeto. Porque pode ter comportamento inesperado, né, durante esse comportamento inesperado, pode ser que você tenha uma fase de amadurecimento daquilo, pode ser que surjam ideias novas no meio do processo, né? Que façam sentido parar, não, vamos dar uma guinada diferente. Vamos pivotar para outra coisa, né? E você sente que as empresas têm essa maturidade ou elas estão nessa transição, nessa mudança? Eu acho que depende, eu acho que ainda está começando, né? É claro que tem empresa que nasceu digital hoje, né? Então É um pouco diferente, mais fácil. um pouco mais fácil. Agora, as empresas tradicionais, elas estão agora no momento de transição, né? Entendi. Então, existem empresas que estão mais avançadas, né? E empresas que ainda enfrentam aí toda uma resistência, né, disso, né? Porque por exemplo, quando a gente fala assim, poxa, o projeto não deu um determinado ROI, mas ele foi importante porque a gente testou 5 hipóteses, essas 5 hipóteses estavam erradas. Isso tem um ganho, né? Então, muita gente hoje em dia fala já em ROL, né, Return of Learning, Return of Community também, né, que é outra coisa bacana, que antigamente você não podia falar, né? Você tinha que falar, poxa, beleza, quanto tempo diminuiu do funcionário aí? Vamos diminuir a força de venda, né, o número de profissional, ou, putz, legal, quanto que eu vou economizar fazendo isso aqui de imposto só? Então, era muito projeto focado em eficiência operacional, né? Então, é uma visão completamente diferente, né? Só que os benefícios que isso traz, ele é muito grande, né? Quando a gente fala em inovação,
traz um pouco de receio, né? Do tipo, tô torrando dinheiro e talvez não tenha retorno, né? Você não... Bem claro, esse é o sentimento lá interno, né? Profundo. As ferramentas, a tecnologia, ela vem e ela dá mais essa segurança, porque assim, entendi o Ah, processo cultural da inovação e a percepção que eu tenho é que as ferramentas vêm junto para dar essa sustentação para a inovação, para não ser uma coisa muito ao vento, né? uhum. Você tem muitas plataformas hoje que permitem você inovar, né? Eu acho que você tem uma cultura diferente quando você vai criar um produto, né? Então, coisa bacana, né? A gente fala dessa aplicação. Antigamente, né, era insustentável fazer isso, né? Porque você tinha que ter um servidor para ter uma aplicação. E, poxa, você vai escalar seu servidor, você tem que comprar mais hardware, né? Isso demorava, você tinha que ter alguém para instalar, enfim. Hoje em dia as coisas são feitas de uma maneira totalmente diferente. Você trabalha na nuvem, você contrata o serviço, né, de computacional que você precisa. Você tem uma cultura, né, de DevOps em que você tem uma automação de processo para fazer uma mudança de um site, uma mudança de uma aplicação qualquer aí. E ter um versionamento, então se deu ruim, você volta, né? Isso é importante. Se deu ruim, você dá o Ctrl+Z. Então, isso tudo, né, permite que as empresas consigam inovar, né? Se a gente for falar dessas tecnologias, você pode dar um exemplo de uma, assim, só para a gente... Uhum. Legal. Eu acho que, assim, a própria... o que a gente tem hoje em dia com a AWS, né? Tem uma série de ferramentas dentro da AWS e linguagens que você pode estar trabalhando lá dentro, né? Então, é engraçado, né? Antigamente a gente ia fazer um cruzamento de tabelas relacionais, né? Que são aquelas tabelas mais comuns que você usa em sistema, e você cruzava, 1 milhão de linhas com outra tabela com 1 milhão de linhas, com toda a junção totalmente perfeita, né? E levava horas, né? Às vezes travava. E isso você faz hoje, por exemplo, em Big Data, né? Usando o Spark, por exemplo, né? Numa AWS, em questão de 30 segundos. Então, as coisas ficaram um pouco mais ridículas, assim, né? De trabalhar, muito mais fáceis, né? Hoje em dia você tem linguagens como Python, né? Que você tem uma plataforma, né? Com tantas libs, né? Com tanto código feito para você consumir, que faz com que você crie coisas excelentes num tempo muito curto, né? De tempo, assim, né? E isso é o legal, né? Porque você tem a customização, né, do cliente. Não é tem mais aquela coisa que eu... cliente, e você tem uma... Vou, faço o produto, né, e vendo e todo mundo é obrigado a se adaptar. Não, você consegue clusterizar tudo, você consegue escalar e ainda deixar customizado, né? Exatamente. Uma coisa bacana, né, é que você tem uma comunidade hoje em dia muito forte, né, open source, né, criando coisas, né? Então, eu acho que a gente tem hoje em dia uma integração, acho que da comunidade mais científica, sabe, com a comunidade da indústria. Eu acho que antigamente poderiam andar muito assim, andavam em paralelo, mas não andavam tão perto, assim, sabe? Hoje está mais integrado, né? Hoje em dia é tudo muito integrado, e eu acho uma coisa bacana também, que você tem as próprias empresas sendo open source, né? Então, você vai lá, por exemplo, a gente vai falar de previsão, né? Quando a gente fala supply chain, prever algo é muito legal, né? Então, por exemplo, você saber quanto que você vai ter que ter para contratar uma transportadora, por exemplo, né? Quanto você vai ter de demanda, é algo extremamente importante. E você saber que você tem até algoritmos do Facebook, né, disponível na web, e free, né, de graça, para você trabalhar, né? Poxa, é muito legal, né? Você tem uma série de... A Salesforce está fazendo agora também uma API para essa parte de previsão open source.
Então, você tem as próprias indústrias fomentando a comunidade, né? Porque todo mundo Então, entendeu que o ganho está no consumo, né? Não na venda exato, propriamente dita, né? exato, exato. E o quanto que, assim, você também percebe que as próprias empresas começam a se juntar quando a gente trabalha com open source, que também cria um monte de coisa bacana, né? Então, você tem empresas hoje que abrem uma plataforma e outras empresas do ramo anunciam naquela plataforma. Entendi. Então, ou por que não criar junto, né? Então, você começa a ter junções, né, e conexões que eu acho que antigamente era muito restrito, né? E difícil demais, né? Porque cada um tem uma variabilidade, né? E Uhum. quando se juntam, as coisas acabam ficando menos incerto, né? Uma outra coisa também que a gente fala hoje em dia, né, Tiagão, é que o mundo mudou de velocidade, né? Então, Muito. a forma de trabalhar mudou, né? Então, tanto a forma de pensar em inovação, né? Então, um exemplo clássico é uma empresa aí que comprou, não sei como que era o nome, era NVIDIA, se não me engano, não lembro exatamente, que era uma empresa que dominava vários monitores, né, de tráfego na Europa inteira, né? Então ela sabia onde é que estava o trânsito, ela ajudava, assim, tinha todo um contexto para você gerar um GPS inteligente ali, né? Entendi. E eles gastaram muita grana com isso e tal, com o objetivo de fazer, né? E o GPS surgiu o Waze, né? Então, assim, se você não olhar para o teu concorrente já, né, e pensando nessa forma digital, você vai ficar para trás, né? Então tem essa pressão mesmo de empurrar as empresas para isso, né? Essas transições na empresa é dolosa ou não? Porque, assim, todos esses conjuntos de ferramentas que você já apresentou, e eu sei que tem Uhum. mais infinitude de outras. Quando você traz isso para a mesa e fala, olha, qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é ganhar mais? Então vamos aqui aumentar a força de venda, vamos, não sei, vamos mexer aqui na parte de precificação, não sei. Deixar ela um pouco mais dinâmica, enfim. É doloso essa conversa? Demora para acontecer, assim, na sua percepção? Eu acho que depende da empresa, né? E depende do setor, né? Mas o que acontece é que está todo mundo sofrendo, né? Porque a gente está num mundo muito incerto, né? Então essas conversas que eram mais difíceis antes estão ficando cada vez mais fáceis, né? Porque hoje em dia você tinha um ciclo, né? Vamos pensar assim, a gente tem um processo em supply chain, né? Em value chain, a gente fala de S&OP, né? Que é Sales and Operation Plan, que chama, né? Que é onde você faz todo um planejamento da sua demanda, né? E depois você pensa nas suas restrições operacionais para produzir aquilo que você acha que vai vender, né? E aí sai todo um desdobramento em estratégia de plano de produção, a parte do planejamento de transferência, compras e transporte, etc. Mas a parte financeira também entra nisso daí. Mas antigamente você levava um mês fazer um ciclo e previa do mês 2 até o mês 6, mais ou menos, né? E hoje em dia esse ciclo tem que diminuir cada vez mais, né? Então você vê que o seu acerto, né? Se você não diminuir o tempo, não conseguir fazer essas revisões mais rápidas, acaba ficando inviável, né? Entendi. Então, o que eu percebo é que antigamente as empresas estavam mais acomodadas. Tinha pego o processo, estava rolando, né? Hoje em dia, se a empresa continuar no mesmo molde, ela não vai acertar nada, entendeu? E vai ter greve de caminhoneiro, e vai ter Covid, e vai ter outras coisas que vão acontecer mais para frente, né? Então, hoje em dia se trabalha muito com o cenário de what if, né, que a gente fala, que são cenários, né? Não se trabalha só com uma abordagem, porque não tem muito, né, como seguir da mesma linha, né? A gente tem Uhum. se trabalha muito com a questão de resiliência, né?
para você conseguir reagir a isso, né? Tem muitos modelos que estão sendo criados também para a gente trabalhar mais com esse buffer, né, de reação. Então, é muito importante, às vezes, você não acertar na previsão, mas conseguir ser reativo, né, e reagir rápido. Então, toda a metodologia, todas as técnicas hoje estão mudando, né? E as ferramentas vêm para ajudar nisso. Então, as pessoas que estavam lá atrás, com ferramentas antigas, usando os processos antigos, hoje em dia estão parando e falando, poxa, acho que mudou. Aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque aquele arroz com feijão já não está colando, né? Então, eu tenho visto bastante gente buscar inovação, né? Buscar coisa nova, né? Tem um processo, é engraçado, mas uma coisa muito comum, muito normal que a gente vê, era o processo de MRP, né? Então, o que é o MRP? Quando você tinha, por exemplo, uma demanda ou demandas, né? E você meio que explodia aí as suas necessidades, não se tinha um produto acabado, você sabia quanto que tinha que ter de produto intermediário, até chegar no componente. Certo. E você tem políticas de estoque e tal, em cada nível e tal, e tem toda a forma de calcular. Isso aí foi algo revolucionário. E foi revolucionário e é muito bom mesmo. Mas hoje em dia a gente trabalha já com outras coisas, né? A gente fala de DDMRP, né? Que é Demand Driven, né? A gente trabalha com Demand Sensing também. Então a gente Qual que é a diferença dos dois? Dos dois? O DDMRP, por exemplo, você trabalha com uma coisa chamada Decoupled Point, né? Então, é como você soubesse onde é que tem que ficar buffers de estoque dentro da tua operação para você conseguir reagir. Entendeu? Entendi. Então, você diminui, porque antigamente você fazia o quê? Você colocava a demanda na ponta e você tinha toda uma linha até chegar no componente para fazer. Então, demora muito. Então, se você tiver alguns produtos intermediários aqui, a sua reação começa um pouco mais rápida. Então, toda variação que você tiver, por exemplo, no produto acabado, ele não cai no componente. Ele para no buffer antes. Esse é o DDMRP. O Demand Sense, você reage um pouco com o que o mercado está fazendo. Então, por exemplo, se você tiver um produto que aumenta muito a venda, você tem um ritmo de venda acelerado, você vai conseguir saber que está aumentando a sua carteira e, de uma certa forma, reagir antes de chegar a falta, entendeu? Então, você sabe, poxa, não chegou a minha falta, mas eu sei que o ritmo de venda desse produto com relação aos outros meses está muito alto. Então, nas minhas projeções, vai faltar produto aqui. Então, eu já vou me antecipar. Então, essas sensibilidades, assim, de processo, a forma de atacar, ficaram bem diferente, assim, sabe, Tiagão? Uhum. Aí veio um ponto que eu... Vi um ponto, desculpa te cortar, vi um ponto que eu queria explorar. Quem que toma essas decisões? Porque eu entendi que o processo dá tudo sustentação, né? O processo, quando eu digo, é o sistema também fornecendo. É a pessoa que toma a decisão ou é, não sei, alguma ferramenta que proporciona para que ela só escolha, sabe? Assim, eu vou, assim, sendo bem sincero, hoje tem uma interação humana, sim. Certo. Né? Quando a gente fala em cenário, principalmente, é muito difícil, assim, o sistema pode falar em cenários, mas os inputs são seus, né? Entendi. Então, ele pode falar assim, puxa, fazer um prescritivo, né? Poxa, seria legal, sei lá, abrir um centro de distribuição em tal lugar, ou seria legal trocar a alocação de uma venda de um CD para o outro CD. Você consegue ter um sistema que já faz isso, né? Legal. Mas os inputs acabam sendo da pessoa, né? Por exemplo, poxa, vamos explorar o quê? Cara, dólar. Será que o dólar vai ficar? Vou fazer meu planejamento do ano que vem. É uma boa para planejar. Como é que vai ficar esse dólar, né? Então, em otimização, a gente trabalha muito com uma coisa que a gente fala de sensibilidade, né? Então,
Vamos pensar que a gente está querendo abrir um centro de distribuição novo para ficar mais perto de uma região, né? E atender melhor aquela região, porque estou atrasando minhas entregas. Né? Então, é um custo que, teoricamente, pode ser bom e tal. O que acontece? Você consegue rodar um cenário, né, que fala, poxa, é aberto ou fechado com essa demanda. Tá. Mas e se essa demanda variar? Porque às vezes você pode ficar no limiar entre o abrir e fechar, entendeu? E às vezes não compensa fechar, ou não compensa abrir. Então, você trabalha como se fosse um range, né? Para justificar determinadas ações. Então, num cenário de what if, por exemplo, no dólar. O dólar você não vai cravar que ele vai ficar R$3. Você não vai cravar que ele vai ficar 4. Mas você pode fazer os dois cenários, né? E ver a sensibilidade das ações que você vai tomar pensando nessas incertezas. Entendi. E quem vai colocar esse range, e quem vai conseguir modelar, e quem vai conseguir fazer com que isso funcione, acaba sendo as pessoas, né? É difícil o sistema... Você pode até fazer uma análise... de prever o futuro também, no fim, né? Por isso que isso é complexo, né? É isso, né? Então, prever o futuro é difícil. Então, quando a gente fala em planejamento... já é benéfico, né? Quando a gente fala em planejamento, é assim, né? E quanto mais distante, pior, a maior certeza é que você vai errar mais, né? Sim. Então, por isso que a galera tá, poxa, vamos voltar, deu ruim lá na frente, olhando lá para frente, vamos olhar mais para perto, entendeu? Isso então, implementado já com as ferramentas atuais e processos idealizados e bem estruturados. A gente não está nem falando dos anteriores que não aplicaram a inovação no supply chain deles, né? E aí, o que acontece, né, Tiagão? Então, você está falando com uma necessidade de rodar o processo mais rápido no curto tempo, as ferramentas antes, que não dava vazão para rodar em um mês, vai ter que rodar em um dia. Então, não tem como a gente trabalhar sem falar em inovação no dia de hoje por causa disso. Né? Então, a inovação não é bem vamos experimentar, porque a inovação... Eu percebo que isso está bem enraizado, né? Parece que inovação é experimentação. E não, né? Inovação é mais uma transformação no modo de operar do que necessariamente fazer uma experimentação de algo que ainda não é palpável. Sim. Eu acredito muito nisso, assim. E acredito que nessas tentativas vão haver erros, sabe? É natural no processo. É natural, né, do processo, né? É claro que quando você estiver falando ali de um H2, de um H3, né? Num horizonte mais distante, você vai dar uns tiros bem errados, né? E vai experimentar muito mais, né? Então... É experimentação. Aí a experimentação tem que rolar solta mesmo, né? E aí você vai pensar em como ser disruptivo, ou o que poderia ser disruptivo, né? E acabar com o seu negócio, ou como o seu negócio poderia aumentar a rentabilidade, né? De uma outra forma. O que acontece hoje, né, Tiagão? Se você olhar os top, as empresas que mais cresceram, né? Se não me engano, a Google agora faz 23 anos, uma coisa assim. É um absurdo, né? A criança, né? E olha o tamanho da Google, né? Então, as empresas que mais cresceram foram as empresas que saíram foram para a TI, né? Pensaram de uma forma de ser exponencial para o seu negócio, né? E eu vejo que o maior entrave também das empresas hoje é que a gente está com várias pessoas indo para essa linha, né? Então, você precisa de uma atualização profissional muito grande, né? Você tinha falado falar disso, as skills, né? Cara, é muito Como que é as skills? Vamos falar, ok, o mundo maravilhoso, e agora como as skills para construir tudo isso? Então, se torna muito interessante isso, né? Porque eu falo assim, a gente não pode ter muito amor por uma tecnologia, né? Porque cada dia muda. Cada dia muda, né? E o saber estudar e o saber aprender, né? Eu acho que é a grande faculdade hoje, né? Então, é claro que se você tiver uma base para aprender alguma coisa, é muito mais rápido, né? Mas, hoje em dia, você não sai pronto de uma faculdade, né? Você não sai pronto de um...
Isso não existe mais, né? Tempo atrás a Google já tirou até como pré-requisito graduação, essas coisas, né? Porque com a mudança da tecnologia, para você ficar uma pessoa obsoleta, é muito rápido, né? Muito rápido. E não só pensando em tecnologia, pensando em processo, a forma de fazer negócio mesmo. Né? A própria jornada, a gente não aprofundou nisso aqui. Uhum. As jornadas, elas são inabaláveis, inalteráveis? Ou a jornada propriamente dita pode ser moldada dado o processo? Eu acho que a jornada ela precisa ser moldada, né? Porque a chance de mudar e a chance de você não captar tudo, né? Ela é grande, né? Então, acaba que existe esses pivotamentos, assim, no meio do caminho, né? E é normal. Como que é o processo de discovery? Analisa-se o processo, depois vem a implementação de ferramenta. Como que... Vamos supor que eu estou desatualizado, né? Estou com toda a minha base antiga. Albieri, vamos atualizar essa criança aqui, porque eu não quero mais perder dinheiro. Qual que é o to-do, sabe? O passo a passo. Eu acho que é assim, né? Antes de qualquer coisa, você precisa ter uma transformação mais cultural, né? Entender melhor, né? Como é que funciona a nova forma de fazer projeto, a nova forma de fazer negócio, né? Acho que isso é muito importante. E depois saber aplicar, né? Porque eu gosto muito de falar do manifesto, né? Eu acho que a empresa tem que fazer um manifesto, sabe? A empresa tem que dar um grito de independência do seu formato antigo, né? Falar, poxa, a gente fez tantos projetos, agora mudou, a gente tem que arriscar mais, errar não é feio, cara, vamos criar junto, o importante é o time, né? O importante é ter uma squad, né? Porque produto a gente vai fazer depois se você tiver uma squad que trabalha bem, faz o outro. Gostei dessa, porque parece que projeto é único, é isso, é especial. Mas não, a tendência é ter equipes fechadas que consigam construir coisas. Isso, porque isso é importante, né? E fazer assim um projeto, né? Ele depende muito também. Você vai ter a dor, você tem as oportunidades, né, Tiagão? E a gente sabe que, por exemplo, a gente olha muito para o cliente, né? Mas o olhar do cliente e a dor do cliente que vai entender muito é o cliente, né? E a gente tem que entender o cliente, tem que entender as pessoas que interagem com esses clientes. Você precisa fazer uma jornada para teoricamente, entender. E essa jornada ela é feita e se aprofunda cada vez mais, né? Porque você pode entender uma dor dele que está relacionada ao fornecedor e não ao processo interno, ao processo interno, né? E eu acho que a grande confusão que existe hoje no mercado é que todo mundo fala em CX e pensa no cliente, né? Que é mais óbvio, né? Só que quando você vai fazer, né, um desenho de processo, até você entender o que está afetando ele, você percebe que existe outras personas ali no meio, né? Inclusive personas internas da empresa. E não é uma plataforma, às vezes, né? Porque não adianta um site bonitinho que não te entrega, né? Né? Ou não existe... Né? Então, todo mundo acredita muito que fazer digital é ter uma aplicação bonita e o cara vai entrar ali, e não é, né? Você entender a dor, você entender as oportunidades de negócio, né? Você não pensar só em eficiência operacional, porque também não é só eficiência operacional, você conquistar mais clientes e vender mais também é uma parte importante, né? Escalar também é importante. E saber escalar, né? Sem ter tanto custo é importante, né? E daí você estava falando de time. O importante do time é você ter uma escassez de profissional no mercado, bons profissionais no mercado, né? Isso daí é global, né? Tanto é que tem muita oportunidade internacional vindo buscar a gente aqui no Brasil, em empresas do Brasil, né? E você ter um time que aprende, porque também, assim, você montou o time, amanhã não vai estar todo mundo bom, né? Você tem uma curvinha aí. Tem a curvinha. Tem a curvinha.
Então, se você tem um time que você confia em entrega, você tem que manter esse time, né, Tiagão? Então, a forma de manter ele é através de trazendo engajamento para a empresa, é fazendo as pessoas participarem do processo, né, de criação, né? Todas as vozes sendo escutadas, né? Então, essa ideia que antigamente tinha do chefe, né? Ele já não existe mais, né? Então, a forma de conduzir o projeto mudou muito, né? Ainda existe a necessidade de dar resultado, com certeza, e vai dar resultado, né? Inclusive, eu acredito até que mais rápido, com mais aderência, porque você cria as coisas devagar e entendendo melhor, né? Então, mudou bastante esse formato aí, Tiagão. Certo. Aí vem alguns questionamentos. Na verdade, vários, né? Que aqui a gente pode ir para várias vertentes, né? É isso aí. Quando a gente está falando de previsão, eu gostei desse assunto, a gente poderia abordar um pouco mais essa parte. A previsão, você só consegue implementar a previsão depois que o supply chain está bem integrado, que as questões digitais e o processo está bem consolidado, ou não é possível com o mínimo ali de informação, talvez com algum legado que tem, enfim, já começar a prever algo, seja até de preço, seja de estoque, seja de venda. Eu acho que para prever você precisa ter histórico, né? Porque você precisa ter um comportamento, né? E esse histórico pode estar em diferentes lugares, você não precisa ter nada muito pronto, né? É claro que se você tiver um omnichannel, que você entende o comportamento do seu cliente, você sabe exatamente sua taxa de churn, você tem informações o que ele busca de produto dentro da sua plataforma, se você tiver uma visibilidade da carteira, se trabalhar com fluxo, né, de vendas, né, fazendo um lead, gerando oportunidade, até chegar na venda, né, um contrato e tal, vai te ajudar na previsão, porque é mais informações que você vai ter, né. A gente trabalha, né, eu falo que a gente costuma trabalhar com previsão com duas informações. Uma que é endógena, que é do próprio número, né, do histórico, e outra exógena, que é de variáveis externas àquilo, né? Então, você vai fazer, por exemplo, uma previsão de demanda, preço é importante. Então, é exógena a demanda, né? E aí a pergunta, né? Eu vou olhar preço baseado no meu histórico ou vou também olhar do mercado, né? Isso. Então, o exógeno é legal, que dá para você olhar um mercado, dá para você olhar um indicador, né? Um índice, né? Que eu acho que é outra coisa bacana, né? Dá para você olhar, por exemplo, sua carteira de vendas, dá para você olhar seu número de consultoras que vai fazer a venda, por exemplo, pensando aí numa empresa de cosmético e tudo mais, né? Dá para chegar até nesse nível? Até nesse nível. E é legal, porque assim, tem lugar, você pode aumentar o número de consultora e, na verdade, eles vão dividir a venda, né? Tem lugares que não. Entendi. Porque não está saturado, então você, tendo gente a mais, você vende mais. Então, a gente tem inteligência hoje para conseguir perceber essas nuances, né? E trabalhar assim, né? Então, dá para você fazer previsão de diferentes coisas, né? Prever atraso logístico, quebra de uma máquina, ou quando você precisa fazer uma manutenção, né, preventiva. Dá para você fazer aí entraria aquele gêmeo digital, né? Digital Twin. Também, né? Que é a modelagem, né? Do mundo real ali, né? E você conseguir prever isso, né? As coisas que vão acontecer, né? Essa é a grande aposta agora da quarta revolução, né, Albieri? Essa tentativa mais assertiva da gente prever as coisas, né? Eu acho que tudo está integrado agora, né? Acho que essa fase já foi, né? Essa fase já acabou, assim, né? Assim, já acabou não, está em andamento, mas assim, já está mais no domínio, né? Então, hoje em dia você tem muita coisa integrada, né? Eu acho que o smartphone, cara,
Se for falar do smartphone, é antes e depois, né? Todo mundo Virou o hub tem, central, né? Então, poxa, quem diria, né? Que você vai fazer uma coisa do governo hoje em dia, é feito no smartphone porque atinge todo mundo. Nossa, é muito louco isso, né? Então, acho que a integração já veio, né? Então, a O quantidade de Omnichannel dados já está estabelecido, né? já está, cara. Então, tudo isso já trouxe uma quantidade de dados gigantesca para a gente, né? Então, hoje em dia, a gente vai conseguir modelar mais fácil também, né? Entendi. Porque com a quantidade de dados que a gente tem, né? Com a integração que a gente tem, acredito que futuramente a gente consiga integrar mais, né? Todo mundo está falando muito do blockchain, né? Que é uma coisa que chegou e depois Parou, saiu. estagnou. O Pix usa blockchain, né? Como? O Pix usa blockchain, pelo que eu tinha visto. Usa blockchain. Então, eu acho que o blockchain é uma coisa que também vai ser bacana quando se realmente rolar, né? Para integrar ainda mais a cadeia, né? Entendi. Eu acho que é uma coisa bem legal aí de futuro, né? De ferramenta e processo, qual é o mais alto nível que tem hoje no mercado? De ferramenta e processo, eu acho que não dá para falar isso, Tiagão, porque cada mercado é mercado e cada ferramenta se adapta àquilo, né? Entendi. Então, dá para você fazer coisa legal em tudo, cada um deles, né? E não necessariamente a melhor ferramenta é o que vai resolver o melhor aquilo, entendeu? Às vezes é caro. Às vezes... Pera. Como assim? Como a melhor ferramenta, às vezes, não é o ideal? A mais sofisticada, talvez. A mais sofisticada, às vezes, você não precisa de um canhão para matar um mosquito, né? Então, às vezes, você pode ter uma ferramenta mais que seja mais correta ali, né? Com um custo menor para resolver aquele problema, né? Então, e aí entra skill, né? Para definir qual que é o melhor processo. Exato. A gente está nessa fase, né? E também assim, né? Não adianta nada. Eu falo muito de você ser simples, né, Tiagão? Não adianta você ir lá, fazer uma implementação ou a empresa criar alguma coisa que ela não vai sustentar depois, porque ninguém vai conhecer, né? Entendi. Então, você vai lá, implementa um negócio da NASA ali, e daí não para em pé, porque você simplesmente não tem o time para resolver, né? Caso tenha algum problema, né? Ou queira fazer uma melhoria e tal. Então, o que é melhor, né, é o que resolve aquele problema, né? Da forma respeitando a maturidade da empresa, né? Ou seja, tudo depende, né? Agora não é mais aquela coisa quadradinha, faça uma coisa só para todo mundo e você se adapta, né? Sim. Antigamente é muito isso. Design centrado, eu não diria nem no usuário, né? Talvez seja no próprio processo, né? Exato. Tá muito além só do usuário, tem outros stakeholderzinhos ali que tá... Exato. Vejo que mudou bastante, né? Antigamente você tinha muita limitação de usar uma plataforma. Existe como se fosse uma balança, né? Entre inovação e estabilidade, né? Então, você pode inovar, mas sem trazendo estabilidade, não quebrando nada, deixando a operação rodar, sabendo que você está fazendo inovação, mas que aquilo vai parar em pé. Entendi. Né? Então, esse trade-off ele é importante, né, para as companhias. Né? Então, na hora até de decidir o seu stack de tecnologia, ou como inovar, né, como ter vários projetos em andamento, né? Então, tem que trabalhar com isso também, né? Como, se cada um for para um rumo, hoje em dia é tanta coisa que as pessoas ficam perdidas, assim. Alberi, se deixar que a gente vai embora, mas eu preciso dar uma segurada que eu vou soltar um quadro aqui. Beleza? São perguntas, eu fiz uma modificação aqui, só no último contexto. Mas vai ficar bom. Vou soltar aqui a vinheta, Vamos beleza? Lá. Tamo junto. Perguntas clássicas. Tem até a vinhetinha agora. Gostei. São 3 perguntas, tá? O que você mais ama no supply chain? Eu gosto muito
de trabalhar com essa parte de inovação, né? Já que cada indústria tem os seus desafios, né? Então, você entender todo um processo que envolve diferentes departamentos, né? Para criar soluções que sejam úteis, né? Para resolver aquilo, e aí, usando diferentes formatos, né? A gente trabalha também com diferentes dimensões que a gente fala, né? Pessoa, tecnologia, visão, né? Então, tudo isso é bacana, porque você consegue criar algo novo que seja muito útil para aquela pessoa, sabe? Então, para aquela empresa. Então, isso é o que eu mais gosto, assim, de criar, porque cada desafio, para mim, acaba sendo alguma coisa totalmente diferente. Entendi. Cada empresa tem o seu próprio processo, né? Exato. Bom, agora o antagonismo, né? O que você mais odeia... Ó, até errei aqui na... Deixa eu até fazer uma correção aqui. O que você mais odeia no supply chain? O que eu mais odeio no supply chain? É uma palavra forte e não precisa ir no contexto literal, mas pode ir perto ali. Acho que todo mundo mais odeia no supply chain são as imprevisões que existem no sistema, né? A gasolina subindo. E aí a pessoa fala, poxa, eu achei que ia ter um retorno aqui grande do meu processo e o que está acontecendo, né? E daí você fala, poxa vida, né? Então é difícil você mensurar, quando você faz qualquer projeto, seu ganho, né? Porque o supply chain, para começar, você não faz nada sozinho. Envolve uma porrada de área. Então, não dá para você falar que vai funcionar aquilo, vai ter tanto de retorno, porque envolve até a parte externa, né? Então, por mais até que a interna seja perfeita, você pode ter algum soluço ali fora que atrapalha tudo, né? Então, é muito difícil você prometer alguma coisa de retorno, né? E no mundo VUCA, né, Tiagão? Que a gente vive hoje. Então, isso é difícil de gostar. Certo. Aqui, o que legal é que essa última vai fechar com o que a gente estava falando quase agora. Onde você enxerga o supply chain daqui 5 anos? Eu acho, tá, que a gente vai ter mais integração da cadeia, né? Então, eu falo de fornecedor, eu falo de cliente, né? Eu falo até de concorrente, por que não? Concorrente integrado também? Eu acredito nisso. Eu acredito porque, assim, o custo que se perde com invariabilidade, entendeu? E às vezes não é legal, sabe? Às vezes não é tão legal. Talvez esse seria o inimigo em comum para todo mundo se juntar? Talvez fosse o inimigo comum para todo mundo se juntar, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no supply chain trabalhando com sustentabilidade, né? Parte de logística reversa, trabalhando mais com uma questão de capitalismo consciente, sabe? Mais com comunidade, sabe? Porque acaba que as próprias pessoas estão pensando de uma forma diferente, né? Consumindo diferente, né? Então, você precisa ter uma mudança, né? Da forma de produzir, sabe? E a forma de interagir, né? Então, eu acredito que nos próximos 5 anos isso vai ser algo completamente diferente nesse sentido, sabe? Então, a preocupação maior. Show de bola. Agora é um momento pessoal. Esse não tem vinheta. Esse eu deixo você maiorzinho aqui. Manda e agora, bala. meu velho, assim, a mensagem que você quiser falar, o que você quiser... Teu espaço, fica à vontade. Mano. O tempo que você quiser falar, tá? Não, tranquilo, Tiagão. Não, eu queria primeiramente agradecer aí, Tiagão, a palavra, né, o momento aí. É um prazer, assim, estar participando. Você é uma pessoa que tem um conhecimento aí muito grande, né, e
e consegue conduzir bastante toda essa jornada de transformação. Então, eu acho que é um prazer estar aqui, né, conversando contigo. Eu acho que agradecer mesmo e falar que esse tema é um tema muito rico, né? Que a gente trabalha bastante isso, tanto na nossa empresa e pessoalmente, e que se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, né, sobre isso, estou aí inteiramente à disposição, né? A gente trabalha já há algum tempo, trabalho e tenho estudado bastante aí, porque eu acho que estudar faz parte, né? Bastante parte de supply chain, mas usando bastante a questão de tecnologia novas, né? E processos novos, né? Então, se alguém quiser trocar alguma ideia, conversar, estou inteiramente à disposição. Acho que é mais isso, Tiagão. Fechou. Velho, é isso. Surgirão mais convites, porque a gente só passou superficialmente, né? A gente faz depois um outro só para falar de algum tema específico e explorando. Bacana. E ainda tem muita conversa aí. Com certeza, Tiagão. Fechou, meu velho. Então vou encerrar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. Valeu, meu velho. Valeu.